Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui na semana pré-ENEM pra ajudar vocês com temas que vocês estão me perguntando muito nesse momento. Pra quem não me conhece, meu nome é Anabelle, hoje eu tô no meu segundo período em medicina na UFMG. Aqui no canal tem um pouquinho da minha história, da minha trajetória até a minha aprovação. E hoje eu vou contar um pouquinho de qual foi a minha estratégia para o primeiro dia do ENEM, para a prova do primeiro dia. Lembrando que estratégia de prova, gente, é algo super importante e você deve ir ali treinando, memorizando. E eu vou assim contar um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho da importância e também explicar o porquê que a minha estratégia era assim. Por quê? Estratégia de prova, gente, é algo super pessoal. Não existe uma estratégia de aprovado. Eu conheço vários, né? Só na minha sala tem 160 pessoas e cada pessoa teve a sua estratégia de prova. Então, de forma nenhuma, eu tô trazendo esse vídeo como a estratégia certa ou a estratégia que deve ser seguida, mas eu acho válido que vocês testem caso vocês ainda não tenham encontrado a sua estratégia. Eu vou explicar também quais eram as minhas dificuldades e quais eram as minhas facilidades, para que, caso você se identifique, a chance dessa estratégia funcionar para você também é muito grande. Agora você fala, Ana, não, meus problemas são outros, minhas questões são outras, aí seria legal que a gente pensasse em outras formas, em outras estratégias para te ajudar e usar ao seu favor as suas facilidades e tentar ali contornar as suas dificuldades. O mais importante de toda a estratégia de prova, e isso sim é universal, é que você dite o tempo da sua prova, que você dite o ritmo da sua prova e não deixe a prova ditar o ritmo por você, porque dessa maneira você vai chegar ali no final perdido, sem saber se você tá atrasado, sem saber se você tá adiantado, e indo ali no ritmo da prova, pode ser que você não consiga terminar, pode ser que você termine rápido e aí acabe errando bobagem. Então, quem vai determinar o ritmo é você. Por isso que toda a minha estratégia de prova ela é muito pautada em tempo também. Tem gente que tá ali muito certo da ordem, de quantas questões vai fazer, primeiro, depois em segundo lugar, mas não sabe com quanto tempo quer fazer cada coisa. E aí, você tá deixando a prova de tal tempo. 15 questões nessa prova que vai durar 1 hora, ou vai durar 1h30, ou vai durar meia hora. Isso aí eu não sei. E aí você acaba entrando em uma coisa muito perigosa, que é deixar pra perceber se você tá no tempo ou não só no final. Então, eu já tive essa experiência de não ter uma estratégia de prova tão atrelada e tão bem organizada com o tempo, e aí você chega ali nas 2 horas finais, na última hora, e você percebe que você controlou mal o tempo, que você vai ter que chutar questões. Claro, pode acontecer que alguém com uma estratégia linda e perfeitamente montada se atrasa um pouquinho em algum momento, mas com essa estratégia e dessa maneira que eu me organizei, eu sabia desde o início ali se eu tava adiantada, se eu tava atrasada. Eu não ficava fazendo conta, sabe aquelas contas que a gente faz? Meu Deus, faltam X questões, tantas horas, será que vai dar certo? Aí você começa a fazer a conta de horas, aí você já erra, porque você tá nervoso, aí você percebe que você tem menos ou mais tempo ainda. Não é isso que eu quero na hora da prova. A gente já faz muita conta, a gente já pensa demais. Se a gente ainda tiver que ficar fazendo continha no meio da prova pra saber se a gente tá no tempo ou não, aí é o fim da picada mesmo. Então, a minha estratégia, ela te permite que você saiba se você tá no tempo de pouquinho em pouquinho tempo. Você não vai chegar lá no final quando não tem mais tempo mesmo de fazer alguma coisa e vai perceber que faltou tempo, que você deveria ter sido um pouquinho mais rápido, que você deveria ter feito outra coisa primeiro. Então, essa é a parte mais importante de qualquer estratégia. Você ditar o seu tempo de prova e saber desde o início se você tá no tempo ou não. Então, o primeiro passo para você desenvolver uma estratégia é identificar as suas facilidades e as suas dificuldades. Assim, facilidades na prova do primeiro dia não eram tantas. Pra mim era o dia mais cansativo, mais exaustivo. E então, por isso, eu precisava de duas coisas. Eu precisava de ritmo de prova. Por ser uma prova muito extensa, com muito texto, com muita escrita, eu acabava perdendo o ritmo. Eu iniciava de um jeito a minha escrita da redação, com um tempo por linha, e depois eu tava fazendo 3 vezes esse tempo. Às vezes eu começava lendo o texto num ritmo, e aí quando eu ia ver no final eu tava lendo ele com 3 vezes mais tempo do que no início. Então eu perdia ritmo de prova. E em segundo lugar, eu escrevia e fazia minha redação no geral bem lenta. Eu demorava em média 2 horas
assim, meu sonho de consumo era conseguir fazer uma redação com 1h30, 1h20, 1h40. E eu sabia que isso, assim, seria a exceção da exceção. Então eu me programava com as questões pra conseguir ter esse tempo pra dedicar à redação, já que era uma característica minha. Então vocês vão ver que muito da minha estratégia tá pautada nessas coisas. Então, agora vamos para, propriamente dita, a estratégia que eu usei. Eu iniciava a prova indo ver o tema, óbvio. Gente, vocês acreditam que eu tava tão empilhada que eu nem fui ver o tema mesmo? Eu só fui ver o tema no meio da primeira questão de linguagens. Porque eu falei, gente, o tema? E eu fui lá, corri, olhei o tema. Você vai olhar e vai ver se vem alguma coisa na sua cabeça. Se vier, já aproveita e escreve, gente. Você não precisa escrever tudo que você vai usar. Eu escrevi coisas que eu não utilizei na minha redação, depois eu vi que não ia ficar tão legal, ou que eu tinha escolhido outro argumento melhor, mas vai escrevendo. Até o ponto que parar de vir ideia. Parou, vai para as questões. Aí eu iniciava a prova com 10 questões de linguagens, e em seguida eu ia para 10 questões de humanas. Esse processo de ver a redação, pensar em ideias, 10 questões de linguagens e 10 de humanas, ele demorava cerca de 1 hora. E sabe aquilo que eu falei de você bater o olho e saber onde você tá na prova? A cada 1 hora eu olhava pro quadro. Então, percebi que a examinadora ou examinador tirou 1 hora, a primeira 1 hora. Se eu ainda tava nas questões de humanas, eu sabia que eu tava atrasada. Se eu já tava no próximo bloco de coisas que eu tinha me planejado pra fazer, eu sabia que eu tava adiantada. Se coincidiu de eu estar terminando as questões e ela apagar, quer dizer que eu tô no tempo. Você viu que eu não fiz conta nenhuma. Eu sabia onde eu precisava estar. Se eu estou, eu tô no tempo. Se eu não tô e já tô fazendo outra coisa, eu tô adiantada. E a gente acha, falando assim, é muito bobo, né? Mas na hora, se a gente não sabe o quanto a gente é capaz e o que a gente precisa fazer a cada hora, a gente acha que tá tudo bem. Aí chega lá no final e percebe que não tá tão bem assim. Então, isso foi crucial pra até eu ter tranquilidade. Eu sabia, eu tinha convicção que eu estava no tempo. E caso, em alguma das vezes que você olhar pro quadro, você estiver um pouquinho atrasada, o máximo que vai acontecer é você acelerar um pouco no próximo bloco. Inclusive, essa é a primeira hora de prova. Você tem 4 horas pra distribuir um pouquinho esse atraso, caso acontecer, e controlar tudo isso. Diferente de chegar ali na última meia hora e ter um tanto de questão pra fazer, gabarito pra preencher, um tanto de coisa e começar a se desesperar, que aí o desespero vai levar ainda mais tempo de você. Um ponto importante pra dizer, são 2 coisas na verdade. Eu pulava as questões que eu não tava conseguindo fazer com facilidade, não ficava insistindo. Então, eu falo 10 questões, mas era passar por 10 questões. E outro ponto também. Eu não fazia exatamente 10 questões, eu não passava exatamente pelas 10 questões. Normalmente eu passava por um pouco mais. Eu sempre terminava a folha da 10ª questão. Então, vamos supor que a folha onde está a 10ª questão, ela tem a 9ª, a 10ª, a 11ª e a 12ª. Eu fazia até a 12ª. Aí na próxima, a 10ª era a última da página. Aí eu terminava ali mesmo. Mas eu gostava assim porque eu achava que ficava mais organizado. E acabava que no final, quando eu tinha que fazer, sei lá, 15 questões, que eu vou contar da minha estratégia, não eram 15 mais, eram um pouco menos. Aí dava pra eu rever algumas questões. Vou explicar isso ao longo, mas só pra deixar claro que assim, não eram 10 certinho. Era sempre a página da 10ª questão daquele bloco, tanto em humanas quanto em linguagens. E eu pulava as que eu tava com dificuldade. O próximo bloco, ele era 100% reservado para redação. Eu separava 1 hora para fazer o meu rascunho de redação. Eu não gostava de cortar ele porque eu achava que parava ali o meu raciocínio no meio, eu podia esquecer de alguma coisa que eu queria colocar. Então eu fazia ali durante 1 hora o meu rascunho de redação. Agora, o bloco da 3ª e da 4ª hora, eles são iguais, vocês vão ver que eles se repetem. Eles consistem em 10 questões de linguagens, 10 questões de humanas e um parágrafo da minha redação passada a limpo. Isso de passar um parágrafo a limpo a cada bloco foi revolucionário, porque como eu falei com vocês, eu perdia ritmo na redação e isso me tomava muito tempo. Eu ficava cansada, eu tinha dificuldade ali de ficar escrevendo, eu não escrevia rápido. Então, com o tempo eu ia escrevendo cada vez mais devagar. Agora, se eu toda hora mudava de coisas, uma hora eu tava fazendo questão de linguagem, aí quando eu tava começando a cansar, eu ia pra humanas. Aí eu voltava pro ritmo que eu precisava. Aí quando eu tava cansando de humanas, eu ia pra redação. E eu fazia só um parágrafo, então eu ia no pique ali, não, fazer esse parágrafo mais rápido que eu consegui.
Porque uma coisa é você fazer um parágrafo, agora é você fazer uma redação inteira. E era assim que eu passava a minha terceira e a minha quarta hora. Ao final da minha quarta hora, a gente já tinha feito ali 30 questões de humanas, 30 questões de linguagens em média, né? Porque eu fazia um pouquinho mais por folha, pulava as que eu não conseguia. E já tinha passado 2 parágrafos a limpo e já tinha feito o rascunho, então assim, era só passar a limpo a partir dali. Ou seja, faltam 15 questões de linguagens, 15 de humanas e 2 parágrafos a limpo. E falta 1h30 de prova se você não tem hora adicional nem nada do tipo. Pro meu último bloco de 1 hora inteira, né, porque aí depois o próximo é de meia hora, o que eu fazia? Eu fazia 15 questões de linguagens, 15 questões de humanas e também passava um parágrafo a limpo de redação. Como eu disse, normalmente não chegava a ser 15, eram 13, 12, porque eu tinha feito mais questões ao longo da prova. Mas esse era o meu último bloco. Para a última meia hora, eu reservava ela para passar o gabarito, era a primeira coisa, porque assim eu garantia que as questões que eu já tinha feito estariam ali no gabarito. Após o gabarito passado, eu passava ali pro último parágrafo da minha redação. Então, assim, o último parágrafo passado a limpo, eu ia, assim, freneticamente. Normalmente, sobrava um pouquinho mais de tempo do que 30 minutos. Então, eu tinha um tempo extra pra rever as questões que eu não tinha conseguido fazer. E aí eu usava esse tempo pra isso. E era basicamente isso que eu fazia nesses últimos 40, 30 minutos que sobravam. E eu sabia que eu dava conta. E isso é um ponto muito importante, porque nos outros anos eu lembro que esses últimos 30 minutos eram 30 minutos de muita ansiedade. Porque chegava, eu não sei se eu realmente não dava conta de fazer o que eu ainda precisava fazer, ou se só pelo fato de eu pensar que eu não daria conta, já me gerava uma ansiedade que eu genuinamente não dava conta. Porque a ansiedade, gente, eu já saí chorando da prova. Então, assim, tudo isso leva um tempo, sabe? Até pra chorar leva tempo. Então, eu ter convicção que eu conseguia passar um gabarito a limpo com calma, gabarito a limpo é ótimo, né? Passar o gabarito com calma, passar o último parágrafo a limpo com calma e ainda ver algumas questões, isso me tranquilizava, sabe? Chegou na última meia hora, faltavam coisas importantíssimas, como gabarito, como terminar a redação, mas eu tinha convicção que eu conseguia fazer porque eu treinei isso em casa. Então isso me tranquilizou. Às vezes outra pessoa que tinha as mesmas coisas pra fazer que eu, só pelo fato dela achar que não daria conta, ela já se desesperava e realmente, genuinamente não ia conseguir fazer, porque o desespero, ele te desconcentra, ele tira o seu tempo, ele realmente te faz se sentir incapaz. E aí pode ser que você realmente se torne incapaz de fazer o que você precisa. Então ter essa experiência de ter muita tranquilidade, de saber que eu tava dentro do tempo de prova, que ia dar tudo certo, que eu me controlei ao longo da prova, não deixei ele ir pra última meia hora pra descobrir se eu tive constância na prova, se eu tava dentro do tempo. Eu controlei isso ao longo da prova, não fiz uma conta pra saber se eu tava no tempo ou não. Isso sim fez diferença no meu processo. Então, basicamente, essa era a minha estratégia de prova. Como eu disse, se você se identifica com as minhas dificuldades, como escrever redação demorando demais, ou perder o ritmo na hora da prova, acho que essa estratégia é muito válida. Se você tem outras dificuldades, não, eu escrevo redação super rápido, aí avalia, será que vale a pena fazer a redação toda de uma vez? Será que não? Não, ficar trocando toda hora me desconcentra. Ou na verdade eu preciso ainda mais cortar a prova pra conseguir fazer num ritmo melhor. Avaliar tudo isso, gente, e encontrar a melhor forma pra você. Ficou aqui a minha sugestão, a forma como deu certo pra mim. Finalizo esse vídeo desejando uma ótima prova pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo dessa série. E muito obrigada por terem assistido. Não esqueçam de conferir os outros vídeos aqui do canal. Tem vídeo de eu indo fazer o Enem no ano passado. Tem vídeos da minha preparação, outros vídeos de dica também. E não esqueçam de se inscrever no canal, estamos rumo a 10 mil inscritos, gente. Vai ser um prazer ter você por aqui mais vezes. Um beijão, não esqueça de deixar o like, de deixar seu comentário também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!